Beleza, então, vamos começar? Então, pode começar, Ricardo, a hora que você quiser aí, já está tudo pronto. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos continuar aqui a leitura do CTN, Código Tributário Nacional, e fazer algumas considerações aí, conforme a gente vai lendo, passando a experiência de como foi estudar essa matéria. Hoje é o artigo 29. O CTN, ele é a lei tributária anterior à Constituição Federal. A Constituição, quando ela veio, ela recepcionou algumas coisas do CTN, mas ela modificou outras e agora ainda tem modificações grandes com essa reforma tributária. A gente vai lendo e, conforme for, eu vou comentando. Primeira coisa que eu vou falar aqui é que o CTN, ele divide diferente, ele divide os impostos não pela competência, né, a competência de quem pode instituir, ele divide imposto sobre o patrimônio e a renda, que é o que nós vamos ver agora, a outra parte era imposto sobre o comércio exterior, e a Constituição, ela não divide assim. A Constituição, ela divide, antes de eu ler, deixa eu já falar isso aqui que eu acho que é muito importante. Ela divide os tributos assim, a partir lá do 145. A União, ela institui os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, isso igual para todos. O Estado também, o DF também, o município também. E tem impostos que só a União que vai instituir, que são os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais, só a União, e dentro dessas especiais, a gente tem contribuições sociais, tem contribuição sobre o domínio econômico, que é a CID, e contribuições das categorias profissionais, isso é CREA, CREFITO, lá onde eu trabalho, e outras coisas mais. Quem institui é a União. Os estados, aí, por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente vai ler aqui, a segunda, deixa eu ver qual que é quando eu chegar no 35, o CTN está diferente da Constituição. Os estados, o IPVA, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, e o ICMS, que vai mudar para IBS, tanto o ICMS quanto o ISS do município. Então, já tem algumas mudanças. No município, ele pode instituir o IPTU, o ITBI e o ISS, como eu falei. E todos eles podem instituir taxas e contribuição de melhoria. No município tem também contribuição sobre a iluminação pública, que é a COSIP, que agora, além de iluminação pública, também é segurança pública, isso também não está no CTN, e as contribuições dos servidores, todos os entes também podem instituir, os próprios servidores, eles têm que arrecadar ali as contribuições dos servidores. Mas vamos lá para o CTN, aí conforme na leitura eu vou falando. Artigo 29, é sobre o Imposto Territorial Rural. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador, lembra sempre do fato gerador, que é diferente da hipótese de incidência. Hipótese de incidência é o que está previsto na lei. Fato gerador é o que acontece na real. Então, tem como fato gerador o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. Então, é um imposto sobre território rural, fora da zona urbana. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. No IPTU é o valor venal, aqui é o valor fundiário. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Então, possuir um imóvel rural, seja legal ou ilegal. Isso aí que é muito interessante, porque a gente já leu no comecinho
que para o tributo, tanto faz aquela questão, são irrelevantes, o artigo 4º, né? A natureza jurídica do tributo. Por exemplo, a pessoa tem um terreno, mas ele não é legalizado. A prefeitura pode cobrar o IPTU? Pode. Por quê? Porque a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificar o quê? A denominação e a destinação legal do produto, do produto da sua arrecadação. E aí depois a gente vai ler, vai aprender essas coisas aí, que aquela história lá do tributo não tem cheiro, lá do imperador romano que resolveu cobrar imposto das latrinas, né, dos banheiros públicos. Enfim, então, voltando aqui para o 31, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Uma coisa importante, o ITR, que é o imposto, então, sobre o território rural, ele é de competência da União. Porém, a União ela tem que passar 50%, isso está na Constituição, que é coisas que vão se complementando. A União tem que passar 50% do ITR para o município onde está aquele território rural. Então, 50% é do território rural. Se o município, melhor falando, se o município ele decidir em acordo com a União, as palavras certas eu não sei agora explicar, mas ele que vai fiscalizar, ele que vai instituir o imposto, aí não é só 50%, aí é 100%. Isso está na Constituição. Eu comentava hoje que a gente tem que ler essa parte aqui, porque ela complementa e ela é mais importante até do que o CTN, que é do 145 ao 162 da Constituição, do 145 a 162. Depois, deixa eu ver se eu acho aqui a parte do ITR, as limitações, imposto da União. Você está procurando da Constituição, Ricardo? Isso. Está aqui na tela, ó. Eu coloquei já. É o 158, inciso 2. Beleza. Isso aí. 50% ou, cabendo a totalidade ali, ó, na hipótese da opção que se refere ao artigo 153, que seria, no caso, o próprio município assumir toda a competência. Vamos voltar lá no CTN, então. Você vê que, então, a gente vai ter que estudar, pegando uma coisa aqui, pegando outra coisa ali, que tem essas diferenças. Então, o ITR é o Imposto Territorial Rural. Seção 2, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU. 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, constituídos ou mantidos pelo poder público. Então, o que é zona urbana? Tem que ter pelo menos 2 dessas coisas. 1, meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, da chuva. 2, abastecimento de água. Então, se tem esses 2, já é zona urbana. 3, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar. Esse é o 4, né? 5, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, se tiver 2 dessas coisas, é considerado zona urbana.
Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria, ao comércio, mesmo que localizado fora das zonas definidas como termos do parágrafo anterior. Então, onde é a zona urbana? Onde o município falar que é. Se tiver uma lei que dizendo que aquele lugar ali é zona urbana, tem uma casinha só, enfim, ali é considerado zona urbana. Então, a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis. Não foi urbanizado, mas pode considerar. Em concurso, geralmente, quando fala se a lei diz, então, se a lei existe, né? Então, é porque pode. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. É um valor venal. Lá era o valor territorial, lá é outro nome, né? É o Fundiário. Valor fundiário. Parágrafo único do 33. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Então, não importa lá o que tem dentro daquele imóvel para determinar o valor do IPTU. Pode ser um imóvel muito bonito, muito feio, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel. Para que efeito? Para efeito de sua utilização, para efeito da exploração daquele imóvel ou aformoseamento ou comodidade. 34. Contribuinte do imposto. Depois nós vamos aprender que tem o contribuinte do imposto, que é aquela pessoa obrigada por lei, tem a contribuição solidária, lá tem algumas coisas que eu já estava vendo, mas por enquanto vamos só entender o que está escrito mesmo. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Próxima seção. Artigo 35, do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Então, aqui é uma coisa que eu achei muito importante. Você vê que isso aqui é o único imposto que tem, você colocou alguma coisa aí, né? Isso, ele era ITBI e ITCMD junto, né? Não tinha uma diferença entre eles antes da Constituição. Então, aqui fala que ele é do Estado. O do Estado é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doação. Então, a pessoa vai deixar uma herança, vai pagar esse ITCMD aí. Doação, vai pagar isso daí também. Tem uns absurdos, mas é assim que funciona. E o ITBI é quando a pessoa vai comprar, vender um imóvel entre vivos. Então, aqui seria o ITBI, porque em algum momento me fala causa-mortes, né, no parágrafo único. Vamos ler, 35, então. Lá na Constituição já está separadinho isso. Os impostos da União, os impostos do Estado, os impostos do município. Artigo 35. O imposto de competência dos estados, no caso aí é só o IPCMD, que é dos estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, tem como fato gerador o quê? 1. A transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. O que é a natureza, por acessão física? É o que está definido na lei civil, que é a natureza e a acessão física. Não vou saber explicar exatamente, mas assistindo às aulas, o professor estava explicando, isso aqui é o que a lei civil definiu.
que é por natureza ou por acessão física. 2, isso eu não pesquisei. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Sempre que tem um exceto, eu marco, ou quando está incluído, né? Inclusive, esse caso aqui é exceto. Então, não tem ITBI, não sei, no caso desse me deixa, que nem não cabe aqui, mas não tem esse imposto quando for direitos reais de garantia. Quando você dá um imóvel como garantia para abrir uma empresa, por exemplo, acho que na Constituição que fala isso. Você vai abrir uma empresa e você fala, a minha parte na Constituição aqui do capital é o imóvel. Outra pessoa entra com dinheiro, outra pessoa entra com o maquinário, o que for. Então, esse imóvel, você não vai pagar o ITBI, porque você está transmitindo ele para a empresa. Ele está sendo dado como garantia. Então, exceto os direitos reais de garantia. 3. A acessão de direitos relativos às transmissões referidas no 1 e no 2. Que, transmitiu o imóvel, vai pagar essas leis. Né? Vendeu, comprou, essa troca de propriedade. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, que hoje é outro imposto, esse é de competência dos estados, ocorrem tantos fatos geradores distintos, diferentes, quanto sejam os herdeiros ou legatários. Cada herdeiro vai ter que pagar uma proporção do ITCMD. A casa, 500 mil. Cada herdeiro, tem 3 herdeiros, vai dividir, então cada um vai pagar a sua parte ali. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens e direitos referidos no artigo anterior. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, que vai ser o 37, ressalvado o que diz no 37, o imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos desses casos que acabamos de ver aqui, sobre a transmissão a qualquer título e tal. Parágrafo 1º. 1. É o inciso 1º. Quando 36 ainda sou eu, né? Quando efetuada para sua incorporação, acabei de falar isso, né? Ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. O que ela falou aí, dos irmãos? A dúvida, se imposto tiver um total de R$1.000 a ser pago e 5 irmãos aí na partilha do bem, vai ficar divisível R$1.000 por 5, ou seja, Sim. cada um paga R$200 do imposto? Vai ser parcelado pelos 5. Pelo menos qual é o fato gerador da causa mortis? A morte, né? A morte, a transmissão por causa da morte, é o fato gerador. A pessoa morreu, então ficou para os filhos. Aí, quantos fatos geradores vão ser? Um para cada um deles. Então, vai pagar separado mesmo. Por exemplo, se uma parte desse imóvel vai para o governo mesmo, o governo não vai pagar. Então, tantos quantos sejam os herdeiros ou legatários. A gente pode pesquisar mais, mas para mim é exatamente o que está escrito aqui. Distintos, fatos geradores distintos, quantos sejam os herdeiros, são 5 herdeiros, são 5 fatos geradores diferentes. Eu acredito que é isso mesmo. Tô tentando entender aqui. Um exemplo seria, por exemplo, você tem uma herança que vai ser de 900 mil entre 3 herdeiros. Então, como é que é feita a divisão das heranças, né? Cada um vai ficar com o valor da herança. Cada um vai ficar com 300 mil. Uhum. Né? E aí, em cima desses 300 mil que cada um deu, né? Como se a gente dividisse. Cada um ficou com um terço ali do bem, né? E aí,
cada um vai ter seu imposto em cima dos 300 mil, né? Eu E daí entendo isso que aí serve para quando existem as outras proporções também, né? Às vezes quando fica lá 50% para um, 25 para outro, 25 para outro, né? Então verdade, vai ser esse dessa. exemplo, esse exemplo que você deu, esse é interessante. Ficou pausado aqui, acho que a internet deu uma devagar, ficou meio devagar. Mas esse exemplo aí é muito interessante, porque É, não dá para dividir igual, assim, o imposto, porque nesse caso que a pessoa recebeu uma herança maior, uma proporção maior, ela vai pagar mais, né? tem aqueles casos de testamento que a pessoa especifica a porcentagem que cada um vai ter, né? É, Geralmente tem umas porcentagens distintas aí, né? Então vai ser em sim, cima dessa porcentagem do bem que a pessoa for receber. é, deu para entender, né? Ah, o inciso primeiro do 36, quando efetuada essa transmissão, para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, aquela história lá de constituir uma empresa e você, sua parte é o imóvel, não vai pagar, o ITBI, no caso. Segundo, quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra, também não vai pagar o ITBI. Aquele imóvel era da empresa X, agora vai ser da empresa Y, porque elas se fundiram. Então, ainda não paga ITBI, não tem transmissão aí, não tem esse fato gerador. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, aos mesmos vendedores, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1, quando é para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica que foram conferidos. Assim, desfizemos a nossa sociedade, o imóvel vai voltar para mim. Também não paga. Não pagou para entrar na sociedade, não vai pagar esse imposto quando sair também. Uhum. Aí vem o 37, complementa isso aqui, né? Que fala assim, eu vou ler o 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente ela tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Então, se a pessoa trabalha com compra e venda de imóveis, locação de imóveis, aí ela vai pagar. Porque ela pode usar isso aqui para esconder não pagar o imposto. Então, não se aplica quando for a atividade preponderante, venda ou locação. E quando que ela é preponderante? O parágrafo primeiro fala. Considere-se caracterizada a atividade preponderante de compra, venda, locação de imóvel, mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Então, ela está ganhando dinheiro com essa venda de imóvel, entra na empresa, sai da empresa. Então, está caracterizada que essa empresa ela ganha dinheiro com imóvel, com a transmissão do bem imóvel. Então, ela vai pagar o ITBI, no caso seria o ITBI. Tem mais uns parágrafos aqui, até o quarto. Pode ler até o quarto? Pode. Parágrafo segundo. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Bom, deu para entender, né? Se a pessoa jurídica que adquiriu a adquirente iniciou as suas atividades após a aquisição ou em menos de 2 anos, aí como é que vai apurar? Vai apurar
a preponderância no parágrafo anterior, levando-se em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Antes era 2 antes e 2 depois. Aqui, como ela começou, não tem 2 anos antes, vai ser os 3 anos depois. Se aquela atividade dela não é atividade de compra e venda de imóvel. Parágrafo 3º. Verificada essa preponderância de compra e venda de imóveis, ela ganha dinheiro com isso, referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição. A data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data. Então, vai pegar o valor da data da aquisição lá atrás, né? Não é do dia que descobriu a preponderância, é da data da aquisição, sobre o valor do bem naquela data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Não se aplica quando realizada em conjunto com o todo do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Aqui eu não consegue entender algum exemplo para esse último aqui? Deixa eu ver. Se aplica quando realizado em conjunto com a totalidade do patrimônio. Seria, eu acho que um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Se a empresa ela usa o imóvel para o seu funcionamento, então ela não vai pagar ITBI. Se ela negocia imóveis como atividade principal, ela Sim. paga ITBI. Então, acho que é sobre isso, né? Quando realizado em conjunto com totalidade do patrimônio da pessoa jurídica. Quando Quando ela vende tudo, né? adicionando ao patrimônio da empresa, né? Da pessoa jurídica. Em conjunto com a totalidade do patrimônio, que ela tem outras coisas no patrimônio além do imóvel, né? Quando ela está adicionando mais um patrimônio, se ela está adicionando para uso, não se aplica a transmissão de bens. Agora, se ela está adicionando para comercialização, para venda, né, conforme esses parágrafos aqui que explica quando que o negócio principal dela é a venda de imóveis, aí nesse caso se aplica. Mais ou menos isso que eu entendi. Sim, é isso mesmo. Que a empresa vai tentar camuflar, né? Ganhar dinheiro, mas sem aparentar que está vendendo o imóvel. Beleza, então eu acho que é isso. Só para adicionar aqui, eu procurei entender melhor o que é essa parte aqui, ó, da natureza, a seção física. Aqui fala transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou a seção física. A explicação que eu vi aqui é que seria o que faz parte do imóvel por natureza e o que faz parte do imóvel por acessão física. Está tudo incluso dentro do imposto. Então, por exemplo, o que pertence ao imóvel por natureza seria tudo que é natural, a terra, as árvores, aquilo que é por natureza, e o que é por acessão física é o que foi adicionado ali artificialmente, né? Sim. O que o homem construiu ali que cresceu, né? Então, muros, paredes, telhado, né? Então seria só, mas deixando mais abrangente que tudo que tiver tudo que seja natural do imóvel ou que foi adicionado ao imóvel, assim que a lei define, isso que a lei civil define, natureza e acessão física. Sim. Aí eu vou continuar aqui. O artigo 38 fala que a base de cálculo do imposto, né, que a gente está falando aqui, né, que é o ITBI ou ITCMD, a base de cálculo é o valor venal dos bens, né? Então, se a gente estiver calculando
o ITBI, né, uma transferência entre casas ali, né, a gente viu lá que o IPTU, a base, a base de cálculo é o valor venal, né, então para o ITBI também vai utilizar o mesmo valor venal que utiliza para o IPTU, utiliza para o ITBI também, né, só que são alíquotas distintas ali para cada imposto, mas a base é a mesma. Ou se a gente estiver falando de bens, de herança, essas coisas, então o base de cálculo vai ser os direitos transmitidos, né? Seja quais forem eles. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação da alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à Política Nacional de Habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível devido à União, a título do imposto que trata o artigo 43 sobre o provento decorrente da mesma transmissão, né? Então, a gente vai falar do 43, que é o imposto de renda. Então, o montante do imposto que a gente está tratando, ITBI e TCMD, ele é dedutível lá do imposto à União, do que você deve para a União. No imposto de renda, que a gente vai declarar no imposto de renda. Artigo 43. Artigo 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sempre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta ao estrangeiro. Então, se caso essa transmissão patrimonial tiver para um ente que for do estrangeiro, alguém lá de fora comprando, o imposto ele vai ser devido ao Estado, né? No caso do ITCMD, né? O ITCMD que é do Estado, o ITCMD é do Estado e o ITBI é do município, né? É igual o Ricardo comentou, né? Aqui na Código Tributário ele não explica muito bem qual parte ele está falando do ITCMD ou ITBI. Na Constituição, como ela é posterior, né, ela é de 88, essa lei aqui ela é de 66, então na Constituição já vem explicando, já dividindo melhor já esses pontos. 42. O contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributada, como dispuser a lei. Então, qualquer das partes que esteja envolvida na transmissão, ele pode ser o contribuinte do imposto. A seção 4 vai falar do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né, que a gente conhece mais como o imposto de renda. O imposto de competência da União, né, então sempre quando a gente faz o imposto de renda, a gente está declarando para a Receita Federal, né, então é para a União que a gente está pagando esse imposto. Ele compete sobre a renda e sobre proventos de qualquer natureza. E tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, né? Então, assim entendido como produto de um capital, do trabalho ou da combinação de ambos, né? Então, se você vende alguma coisa ou se você recebeu um dinheiro pelo seu trabalho, pela sua mão de obra, né? Então, isso é uma fonte de renda, né? Então, vai ser passivo aí de imposto de renda. E também sobre a aquisição de qualquer provento de qualquer natureza, né? Então, independente de onde vier esses proventos, né? Então, de qualquer natureza, assim podem ser entendidos como acréscimos patrimoniais que não estejam compreendidos no inciso anterior, né? Então, aqui ele está deixando bem amplo. Qualquer coisa, qualquer acréscimo patrimonial que você tiver, de qualquer forma, ele pode ser tributado. Parágrafo 1º. A incidência do imposto, ela independe de denominação, né? Ou seja, como essa receita ela é chamada, ou como esse rendimento ele é chamado. Independe da localização de onde ele vem, independe da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, né?
Então, tá vendo que ele é bem amplo, né? Da onde ele puder pegar, ele vai pegar, independente de onde ele venha, da forma, né? Da cor, de qualquer jeito que ele aparecer, ele está passivo, ser tributado. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimentos oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e em que momento se dará a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Então, mesmo de rendimentos que você tem lá de fora, a lei ela vai estabelecer uma lei posterior, né, mais detalhada sobre em quais condições, qual momento que você vai ter que fazer essa declaração. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante, ou seja, o total que você tenha lá, seja ele um total real, um total arbitrado, né, ou medido, total presumido, né, que você não consegue contar, mas você consegue estimar o quanto seja, da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular dessa renda, né? O titular da disponibilidade, a que se refere ao artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam, né? Então, ó, a lei ela pode atribuir à fonte pagadora, né? Então, por exemplo, qual que é a fonte pagadora do meu salário? O órgão onde eu trabalho. Então, ela pode atribuir, a lei vai atribuir direto para a fonte pagadora da minha renda os impostos cuja retenção e recolhimentos lhe caibam, né? Por isso que a gente tem alguns impostos que já são retidos na fonte, né? Então, daí vem essa expressão que a gente ouve tanto, né? De impostos retidos na fonte. Uma coisa que é interessante aqui da gente observar aqui, talvez todos já tenham observado já, mas sempre quando a gente está estudando impostos, todas as determinações de impostos, todos os tipos de impostos, a lei sempre vai falar a competência, tá? Então é sempre interessante a gente observar a competência, a base de cálculo, quem que é o contribuinte, quem que é o responsável por aquele tributo, né? Sempre tem alguns itens ali que todos os impostos vão ter, né? Então, e varia de imposto para imposto. Então, esse é um detalhe importante aí para a gente que está estudando imposto, observar. Sim. Aí agora a gente entra no capítulo 4, que vai falar de impostos sobre produção e circulação, que é o IPI e o IOF. Primeiro a gente vai falar do IPI, né, que é os impostos sobre produtos industrializados. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador, fato gerador também, né, uma coisa que sempre fala, toda lei ela tem que explicar qual que é o fato gerador. Então, o que gera um imposto de IPI? Primeiro, o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Ou seja, quando ele chega ali no porto, né, que tem esse desembaraço aduaneiro ali, toda essa tramitação ali de entrada, né? Então, quando é um produto de fora, a partir dali é o fato gerador do IPI. A segunda possibilidade é na saída dos estabelecimentos, a que se refere ao artigo 51, né? Então, o artigo 51 vai trazer aí o importador, industrial, comerciante e arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Então, esses 4 aqui seriam como fosse, entre aspas, aí, produtores, né? Estão produzindo alguma coisa está saindo deles, né? Então, ou seja, o produto ele está chegando através do importador, ou ele está sendo gerado através de uma indústria, ou ele está sendo vendido através de um comerciante, ou ele está surgindo através de um arremate de um leilão, né?
Então, nessas quatro possibilidades, né, é considerada a saída de estabelecimentos. Então, nesse caso, também vai gerar o IPI. E a terceira possibilidade é na arrematação, quando o produto é apreendido ou abandonado e levado a leilão. Na verdade, esse da arrematação, eu entendo que ele já estaria até dentro aqui desse segundo inciso, né? Já que o segundo inciso engloba os 4 incisos do artigo 51. E aqui já tem falando de arrematação. Mas, então, são esses 3 casos aqui que são fatores geradores do IPI. Parágrafo único. Para os efeitos desse imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou aperfeiçoe para o consumo. Ou seja, qualquer tipo de modificação no produto, ele é considerado industrializado. Tá? Artigo 47. A base de cálculo do imposto vai ser... Então, aqui, como a gente tem aquelas 3 situações aqui, né, essas 3 situações geradoras do imposto, então a gente vai ter 3 situações de base de cálculo também, uma para cada um. Então, no primeiro caso, ó, no inciso 1, né, que é a parte lá do desembaraço aduaneiro, a base de cálculo vai ser o quê? O preço normal, conforme definido no inciso 2 do artigo 20. Acrescido do montante do imposto sobre importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos por importador ou deles exigíveis, né? Então, ó, eu achei mais fácil para explicar o que é o montante aqui da base de cálculo do inciso 1, essa tabelinha aqui, ó, que ele mostra, ó, a base de cálculo do inciso 1, que é o desembaraço aduaneiro, ela é composta do quê? Do preço normal do produto, mais imposto de importação, mais taxas, mais encargos cambiais. Tá? Então aqui fica mais resumido, menos juridiquês para entender. Tá? Mas é um composto de várias coisas aí, aglutinadas, que forma o que calcula o IPI, no caso da entrada de produto ali no porto, né? Desembaraço aduaneiro. A segunda forma de calcular, base de cálculo, que é na saída dos estabelecimentos, ele é feito com base no valor da operação que decorre o produto na saída, e na falta do valor, a que se refere à linha anterior, vai ser o preço corrente da mercadoria ou de alguma mercadoria similar no mercado atacadista da praça, né, do remetente, ou seja, da localização do remetente. Então, se você não tiver aqui o valor da operação, ele vai se basear numa mercadoria igual ou similar de um mercado atacadista da sua região ali, da região que está tributando ali esse produto. E no terceiro caso ali, que é o caso de arrematação e leilão, vai ser o próprio preço da arrematação que vai ser usado como base de cálculo para IPI. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né, falando que o IPI é uma competência da União. Quem são os contribuintes? Fator gerador, né, desembaraço aduaneiro, saída de estabelecimento, arrematação de leilão e como é feita a base de cálculo, que é isso que eu expliquei agora, em cada um desses casos aqui de cima. Artigo 48. O imposto, ele é seletivo em função da essencialidade dos produtos, né? Então, é bem interessante essa questão aqui de imposto seletivo. E é um assunto que ele é cobrado bastante também, né? Então, o que seria esse imposto seletivo, né? Então, o IPI ele é aplicado de forma seletiva, né? Ou seja, ele vai ter uma alíquota diferente para cada tipo de produto que você esteja tributando, né? Então, o que quer dizer essa essencialidade? Existem produtos que são considerados essenciais e os produtos que são considerados supérfluos, né? Então, se os produtos são essenciais, eles vão ter alíquotas menores, né? Porque eles são essenciais para a natureza, para a sobrevivência, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a cesta básica, né? Ela tem todos os itens da cesta básica, ela tem alíquotas reduzidas ou pode ser até isentas, tá?
E, em contrapartida, os itens que são supérfluos, eles vão ter alíquotas maiores, né? Então, você não precisa tanto daquilo lá, então as alíquotas vão ser maiores, né? Até para ver uma contrapartida e também para ver uma forma de controle, né? Então, por exemplo, se você quer controlar o cigarro, por exemplo, né? Se você não quer que seja tão consumido, eles vão lá e aumentam a alíquota do cigarro, das bebidas alcoólicas, tá? Se você não quer, se o governo não quer que tenha produtos, perfumes importados, ele vai lá e aumenta a alíquota dos produtos importados, né? Vai deixar de ter? Não vai deixar de ter. Tem gente que paga mesmo mais caro, mas isso diminui o consumo, né? E isso daqui também, essa característica aqui, dessa essencialidade, né, é o que tem essa finalidade aqui do produto extra fiscal, né? Eu tinha aqui uma explicação aqui do que é o extra fiscal, parafiscal e o fiscal. Aqui, ó. Então, a finalidade dos tributos, elas podem ter três tipos diferentes. Ela pode ser fiscal, finalidade fiscal, que é exatamente a básica, a arrecadação. Ela pode ser extrafiscal, que ela tem essa capacidade de regular, né, a economia, conforme o consumo dela. E ela tem a parafiscal, que é quando ela é destinada para alguma outra finalidade. Você arrecada com uma destinação já específica. Então, o IPI ele tem essa característica extrafiscal, né? Exatamente por causa disso, né? Por causa dessa seletividade que fala aqui no, no artigo. Cadê o capítulo que eu tô? Aqui. Exatamente por causa desse parágrafo aqui, ó. Ele é seletivo e extrafiscal, por causa dessa essencialidade. Continuando. Artigo 49, ele também é não cumulativo, né? Então, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. O Guilherme complementou aqui que isso também é chamado de funções econômicas do Estado. Então, o Estado ele faz o controle ali através dos impostos, né? Perfeito. Então, essa parte aqui da não cumulatividade também é interessante a gente detalhar um pouquinho sobre isso, porque é um pouquinho confuso, precisa entender bem, né? Que é o quê, né? Se não houvesse esse princípio aqui da não cumulatividade, eles seriam cobrados em cascata, né? Seria um acúmulo de impostos, né? Porque, como ele falou que ele é industrializado, ele pode sofrer várias transformações na cadeia produtiva, né? Então, se um produto sofrer 3 transformações ali na cadeia produtiva até chegar no consumidor final, seria um acúmulo de impostos, né? Então, o que é esse princípio da não cumulatividade, né? Ele vai descontando o imposto cobrado na etapa anterior da produção, né? Então, por exemplo, né? Se eu tenho lá uma indústria, né? Que compra fio de algodão, né? Uma indústria de tecidos que compra fio de algodão do fornecedor. O fornecedor, né? Ele já pagou o IPI de, por exemplo, R$ 1.000. Aí esse crédito ele vai para a indústria da indústria do tecido, a que comprou o algodão, né? Lá na indústria de tecido, ele teria que pagar R$ 3.000, por exemplo, né? O que ele vai fazer? Ele ganhou um crédito de R$ 1.000 da empresa do processo anterior. Então ele não vai ter que pagar 3.000, ele vai abater, porque 1.000 o Estado já recolheu, né? Então ele vai pagar 2.000, né? E assim ele vai sucessivamente, tá? Então seria isso, a não cumulatividade, né? Então a etapa anterior que já foi paga entra como um crédito para a etapa posterior. E o parágrafo único, ele fala que esse saldo, né? Então eu recebi um saldo, deixa eu ler primeiro, depois eu explico. O parágrafo único fala que o saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes, né? Então, se eu tenho lá um saldo de R$ 1.000 que eu não usei do período da empresa anterior,
né, veio para mim e eu não consumi um valor maior do que esses R$ 1.000, vamos supor, consumir só R$ 500 de impostos, eu não perco esses R$ 500, né? Ele vai continuar comigo e ele pode até se transferindo em períodos, né? Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um estado para outro estado ou, ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial emitido em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Então, aqui está falando, quando for de um estado para o outro, tem um modelo especial, específico de nota fiscal. Artigo 51, que é aquele que eu já antecipei lá, né? Que contribuinte do imposto, né, desse IPI, quem são? O importador, ou quem a lei a ele equiparar, o industrial, ou quem a ele a lei equiparar, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Aí depois aqui a gente tem os artigos 52 a 58 que falava de um imposto aqui que foi revogado. Do 59 ao 62 também era outro imposto que foi revogado. E aí a parte aí combinada até hoje aí, para hoje era até o 62, até essa parte aqui mesmo, tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Aí eu tenho umas questõezinhas aqui que a gente pode ir respondendo juntos também. Se quiser ir para as questões, podemos ir para as questões, sim. Vamos para as questões, então. Deu para entender essa parte aqui do imposto não cumulativo, do imposto seletivo? Deu. Essa parte aqui é bem, Ainda bem que bem você voltou difícil. nisso. Eu lembrei aqui de falar que na Constituição, com a reforma tributária, a emenda 132, né, de 2023, aí fala a respeito do IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS, que são esses dois aqui que você viu que foi revogado aqui no CTN. Um era o ICMS, que era o do Estado, que aí tem só a lei para ele, por isso que não está mais no CTN, e o outro era o ISS, Imposto Municipal, que é sobre operações e tal. No caso aqui, só fala de circulação de mercadoria. Mas, então, o ISS e o ICMS, eles vão virar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência do Estado e do município. É isso, a partir do... Enfim, aí lá na frente, que eu não marquei, eu não li ainda tudo, fala sobre essa seletividade, que aí eles estão falando, que é sobre o imposto do pecado, que é a cigarro, aquilo que você tinha falado aí. Uhum. Se eu achar, eu Isso daí provavelmente vai cair também, essa reforma tributária que teve aí, provavelmente vai cair também quando sair edital, e a gente também vai ter que estudar ela mais para frente aí. Vai sim. Ela vai começar a valer a partir de 2026 e ela vai gradativamente ela vai aumentando. Por exemplo, o ISS vai pagar ISS e vai pagar IBS. Só que vamos supor, 90% um, 10% outro. Aí vai aumentando. De 2027, aí vai mudando. Até 2033 sumir de vez o ISS e o ICMS. E aí, só que aí vai ter essa questão aí da não cumulatividade. Vai ser bem interessante. Nossa.
Bem complexo o negócio, hein? Imagina fazer essa cadeia aí da não da não cumulatividade com dois impostos ao mesmo tempo, um 10%, outro 90%. É, Deus. Tem que ganhar muito bem mesmo para fazer isso, viu? sim. Deixa eu colocar aqui as questões, então, para a gente ver. Aqui. Uhum. Beleza, a Dara tá comentando aqui que vai precisar sair. Aí tá gravando aqui, depois eu disponibilizo. Então, vamos ver aqui, ó. Segundo CTN, né, lei, assinale a alternativa que apresenta o imposto cuja base de cálculo do imposto é o valor fundiário. É, fundiário. Qual que é o valor fundiário? Imposto sobre propriedade territorial rural, exportação, importação, exterior, ITBI. Na Valor letra A fundiário. mesmo, igual o Gemerson falou, alguém falou aí. A. Tá, só tá tranquilo, hein? Depois de estudar fica até fácil, né? Vamos ver aqui, ó. Peraí, ela tá perguntando aqui, base de cálculo. Vamos ver se a gente lembra a base de cálculo dos outros, então. Vamos ver se estão afiados. Base de cálculo da exportação. Acho que são várias, né? Vamos ver se a gente consegue alguma delas. A primeira que vem à minha mente é a saída do negócio do território nacional. A saída. Do produto do território nacional. A gente faz uma coisa. Acho que a gente não viu exportação aqui na aula, né? A gente não chegou na parte da exportação. Vimos já? Não, no comecinho do CTN. Putz, eu só lembro do. Eu não lembro mais nada, não, só lembro da saída. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Exportação. Aqui, exportação, base de cálculo. Filha. Aqui, ó, a base de cálculo. Quando a alíquota específica, unidade de medida dotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja de valor em. O 23. O 23 caput aí. Aqui. A saída deste do território nacional. Então É só isso, O fator gerador é um só. É. Mas é a base de cálculo, né, que a pergunta, que a questão pede. Deixa eu voltar aqui. É base de cálculo. Então tá mal formulada essa daí. Porque não é a base de cálculo, o valor, essa. Do ITR? Isso, ITR. Mas qualquer um, ó, cuja assinale a alternativa que apresenta o imposto cuja base de cálculo, sim, é o valor, né? É o valor, não é o fato gerador. O valor, que é a base de cálculo, né? A base de cálculo é uma forma de você calcular um valor. Sim, né? tá certo. O fato do gerador seria uma ação. Então, ó, do IPTU, o valor seria o venal. imposto real, ABC é sobre a coisa. Base de cálculo é sobre a coisa. Isso. Se fosse o IPTU, seria o valor venal. Né? O ITBI também é o valor venal, que ele é igual ao IPTU, né? Que a gente, ITBI é de imóveis. Agora, se for de direitos, né? De herança, vai ser direitos adquiridos, alguma coisa assim, né? E se for o ITCMD, A da base de doação. cálculo. O da importação, a base de cálculo da importação e da exportação é a mesma coisa, né? Uma é aquela que é antes, que está específica, outra é aquela que é o ad valorem lá, o depois. Eu estava confundindo coisas que a gente viu agora, mas esse agora foi do IPI.
né, do IPI, que é do desembaraço aduaneiro. Sim. Nesse caso aqui, boa noite, pessoal. Nesse caso aqui específico, a palavra-chave aqui é fundiário, né, que é o valor da terra, né, imposto sobre a propriedade territorial rural, né. É o valor fundiário que é a base de cálculo, né, o valor da terra, né, o valor do terreno, da fazenda, enfim. Esse é fácil. Agora, se fosse perguntando aqui se aqui em cima viesse base de cálculo do imposto de exportação ou importação, são mais difíceis aqueles termos lá, né? Sim, sim, sim. É bem mais complexo, tem vários outros Esse termo aqui, variáveis, da importação. Da importação são esses daqui. Eles são Uhum. até parecidos, importação e exportação, só que é meio difícil de lembrar eles. Sim, sim. Olha, eu diria assim, ó, que a alíquota específica e a alíquota ad valorem. Acho que as duas teria São essa. palavras-chave, né, para lembrar. Alíquota específica, né, que tem nos dois, né, alíquota específica e a de valorem. É. Beleza. Pessoal, tudo bem? Posso interromper um minutinho aí, Felipe? Comenta aí, Gui. Ó, um comentário. A questão de específica e ad valorem, ela não é bem assim. É que específica é quando você tem um valor fixo. Por exemplo, é, é R$ 1 por litro de combustível, entendeu? O valor da alíquota. E o ad valorem é sobre o valor, uma porcentagem sobre o valor, que é a mais utilizada, tá? Até a reforma tributária, ela era exclusiva ad valorem, né? Exclusiva, assim, a mais utilizada era exclusiva ad valorem. Por exemplo, ICMS, 18% do valor da venda. Isso é o ad valorem. O ad valorem a gente pode gravar como valor proporcional, entendeu? É mais ou menos isso daí, essa questão de específica e de valor, e de ad valorem. Assim, se eu, né? Certo, Tá? certo. Beleza, esclareceu. Então, ad valorem é sobre o valor. Isso. O ad valorem é sobre o valor, é um A percentual proporção. sobre o valor, uma Sim, sim. proporção. Sempre que tiver escrito ad valorem, leva para a cabeça, assim, para a mente, que é uma porcentagem do valor vendido. Por Isso. exemplo, custa R$ 1.000 o produto, a gente vai pagar 18% de ICMS. Essa é uma taxa ad valorem, tá? De Ao acordo com. contrário, seria, por exemplo, assim, o combustível. A gente vai abastecer 100 litros de combustível. E a taxa, se eu não me engano, chama taxa ad rem, tá? Essa taxa fixa aí. Essa taxa fixa, ela é tipo R$ 1 por litro. Então, a gente vai pagar em 100 litros R$ 10, tá? Não é uma taxa de valor. Não, desculpa, taxa não, alíquota. Quando eu falo taxa, vocês entendam a alíquota, por favor. Sim, Que é sim. difícil se acostumar com os termos, né, técnicos aí. Mas então a alíquota ad valorem é uma porcentagem sobre o valor, e uma proporção sobre o valor, e a ad rem é um valor fixo, Um valor tá fixo, bom? já definido já. Top. Tá. Ó, já tem mais um para apresentar aí. Já, semana que vem eu Gui apresenta aí também. Vamos voltar aqui na questão, então. São 5 questõezinhas que tem aqui. Rapidinho a gente já mata elas. Então, segunda questão aqui. Segundo o CTN, a cenário alternativa que apresenta o imposto de competência da União e um imposto de competência dos municípios, respectivamente. Então, ITBI. ITBI é da União? Vocês acham que ITBI é da União? Eu acho que não. É municipal. É municipal. ITBI é municipal. IPTU. IPTU é do município, certo. Mas o primeiro aqui não é da União, então tá errado. Segundo aqui, ó, imposto sobre a transmissão de bens, ITBI de novo. Já Não, vimos que ele esse não é é da União. ITCMD. Esse eu acho que Esse é TCMD? Ah, é, TCMD. esse é estadual. É.
Então, esse é ITCMD é do Estado. Também está errada. Imposto sobre exportação do município? Não, né? Da União, né? Isso. Exportação da União. Então, está fora também. Letra C. Imposto sobre transmissão de bens imóveis e de direitos, que é o ITCMD. ITCMD a gente já viu que é do Estado, não é da União, também já está errado. E ITR. ITR é da União, né? É da União. Da União. Também está errado. Imposto sobre patrimônio e a renda, que é o imposto de renda, né? Imposto de renda. É da Federal. União. Sim. E imposto sobre ITR. ITR é da União. IPTU. IPTU. IPTU, não, estou vendo coisa. Então, IPTU é do município. Do município, sim. União. Então, É isso aí tá mesmo. certo. Uhum. Aí, imposto patrimônio e renda, está certo. A segunda parte é o ITR, está errado. É isso mesmo. Uma coisa assim que me ajuda a lembrar disso daqui é lembrar, por exemplo, é que eu também trabalhei um pouco nessa área lá, né, na prefeitura, parte tributária, mas lá aí ficava mais fácil ver qual que eram os impostos que eu mexia lá. Eu mexia com IPTU, mexia com o ISS também, né, vi uma parte para a prefeitura, o ISQN, então essas coisas que você vai na prefeitura resolver são municipais. O ITBI a gente resolve na prefeitura, então eu penso mais ou menos nisso. Sim. Ajudar a associar. A próxima. Imposto sobre produtos industrializados, conforme institui o artigo 46, é um imposto de competência da União. E o seu fato gerador é o seu desembaraço aduaneiro quando de procedência estrangeira. IPI, eu acho que está certo. Essa tô na dúvida, parece que é isso mesmo. Parece que é, né? Vamos para a próxima. A B. O seu desembaraço quando a procedência for de um estado para o outro. Não, né? Desembaraço a gente só fala quando é externo, né? De fora. Sim. Então, esse já sai fora. A C. A sua arrematação quando apreendido ou abandonado e levado à doação. Levado a leilão. Levado a leilão. Não fala de doação, né? A D. Sua alienação ou transferência do domínio privado para o público. Não tem nada falando sobre isso até agora. E aí? Sua alienação fiduciária quando relacionada a direito de propriedade. Também nem sei o que é isso. É A mesmo. É A. Levado a leilão. Exatamente isso. A penúltima. De acordo com STN, assinale a correta. Letra A. O imposto de competência do Estado sobre a exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fator gerador a saída desse território nacional. Acho que está errado, né? É o imposto. Exportação. O que vocês acham? Eu tô achando que isso aí tá certo. Tem que ler as outras, né? Tá. Mas não tem imposto sobre exportação, não existe, né? Imposto sobre exportação? Não, sobre importação sim, exportação não existe. Você não paga para exportar. Eu acho que não sei. Não tem o I. Não tem o I, o IE? Eu achava que imposto tinha o IE. De importação. Imposto de exportação, não lembro se tem. Então, ele é o do 20, é o 23 do CTN. Ele tem também. Ele tem os dois. Eu acho que não paga também, mas que ele existe. Alguma coisa assim. Ele existe. Mas eu acho que... Bom, vamos pular essa daqui. Mas depois eu comento o que eu acho aqui dessa daqui. Vamos ver a B. O imposto de competência do município sobre a
propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, como definido na lei, localizado fora da zona urbana do município. Aparentemente tá boa essa aí, né? Não sei. Não. O erro está no mesmo lugar das duas. É verdade. Agora que ele falou, eu peguei também. A competência. Ó, o erro está no mesmo lugar das duas. Bem no comecinho, ó. Competência. É um detalhe. Ó, o Estado ele não vai competir sobre exportação, né? Exportação seria... Aí já é a União que decide, é o país. E aqui o município não compete no ITR também, né? O ITR é as fazendonas do Brasil afora, então é a União que vai competir. Sim. Eu acho que é isso aí. Vamos ver as outras. A lei federal pode cometer aos estados, ao DF, aos municípios, o encargo de arrecadar os impostos de competência da União, cujo produto lhes sejam distribuídos no todo ou em parte. Eu acho que o ITR é isso. O ITR eu acho que é um tipo de imposto que encaixaria nessa alternativa. Lei Não federal sei. pode. Essa eu não sei, não. Eu acho que o ITR ele se encaixa, porém, é só para o município. Ele não. Verdade, para o município sim, isso é verdade. Tá. Eu acho que está errado pelo fato de que não pode competir, não pode cometer a nenhum outro arrecadar um imposto que é da sua competência. Pessoal, eu não lembro de quem que foi a explicação, mas vocês lembram que falou da competência lá, se for a competência do município de arrecadar e fiscalizar, ele fica com 100%? Será que não Sim. é esse caso aí? Porque dá uma olhadinha nos outros dois, Felipe, você matou a charada nos dois primeiros, cara. Eu acho que os outros dois também estão errados por causa disso. Por causa do mesmo exemplo que você citou nos dois primeiros. Tá, A competência. Vício de competência aí, ó. Dá uma olhadinha. vamos tentar ver as Dá uma próximas. olhadinha no D e no E. Sim. Então, na D, o imposto de competência dos estados sobre imposto predial territorial urbano, IPTU. Então, IPTU não vai ser dos estados, é do município. Então, essa sai fora. O imposto de competência do estado sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Competência dos estados de impostos estrangeiros, produtos estrangeiros, né? Também. É o II, né? O II é imposto federal, né? E é federal, vai ser da União, não vai ser desse. Então vai ser essa daqui mesmo. Isso daqui que eu confundi por causa disso daqui, ó, que a gente estudou lá no comecinho. Competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou executar leis, serviços ou atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Que fala que a competência tributária ela é indelegável, não posso delegar para ninguém. E aqui está falando que ele... Na arrecadação pode. No caso do ITR, Felipe, por exemplo, pessoal, a prefeitura pode arrecadar. Essa competência que está falando que é indelegável é a competência legislativa. De criar, né? De criar o tributo, o que é do Estado do Estado, né? E tudo mais. Só que o Estado pode delegar para o município, a União pode delegar para os estados, para o município, a fiscalização e a arrecadação também. Fiscalização também, tá? Não, detalhe então, ela é indelegável no que se diz respeito a instituir o imposto. Isso, exatamente. Isso é indelegável. Agora, arrecadar, pode. Pode mandar qualquer pessoa arrecadar. Ele está arrecadando por você, né?
Não está Sim. deixando de ir para você. Inclusive, Felipe, só um adendo aí, a arrecadação pode ser feita até por pessoa jurídica de direito privado, tá? Direito privado, né? Que é o que Até os mesmo bancos sim. fazem. até mesmo porque se a gente pensar, você emite uma GRU aí, né? Quando você paga a GRU no banco, o banco está arrecadando, É. né? Uhum. Então pode ser também delegada a arrecadação também. O que não pode ocorrer a delegação é na instituição desse tributo aí. Sim. Exato. Essa E a daí última? é para procurador, hein? Aquela lá. Essa é o Considerando legislação tributária vigente, precisamente no disposto na lei tal, assinale incorreta. Letra A. Um dos fatos geradores do imposto propriedade predial e territorial urbana, IPTU, é a posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do município. Essa é correta. Essa está correta, né? Vamos achar incorreta. Letra B. A administração municipal só pode definir como contribuinte do imposto propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, independente da denominação que receba o proprietário do imóvel. Eu acho que essa está errada. Essa daí. Que tem o possuidor a qualquer título, aquela coisa toda lá. Não é só o proprietário, né? Tem o possuidor, tem mais uma pessoa que também pode ser. Vamos ver a próxima. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, não podem ser contabilizados os valores dos bens móveis mantidos no imóvel para execução, exploração, aformoseamento ou comodidade. Tá certo. Eu acho que certo, né? Sim. É o quê? Os bens móveis ou qualquer outro tipo de melhoria que você fizer não vai contar na base de cálculo. Letra D. Espaços de expansão urbana cujos loteamentos estejam aprovados pelos órgãos competentes e sejam destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que não tenham o mínimo de melhoramento construído ou mantido pelo poder público, conforme a exigência do CTN, podem ser considerados como urbanos para efeito do IPTU. Olha, essa daí tá certa. Até o nosso amigo que apresentou antes falou, né? Que praticamente zona urbana é o que o município definiu que é zona urbana. Não é isso? Vocês Isso. lembram dessa explicação dele? Mas não contradiz com a parte lá do parágrafo que fala que tem que ter no mínimo Então, duas melhorias? sim, contradiz, mas aí depois fala que é aonde onde o É, a prefeitura. própria, a própria lei já se resguarda, né? Na verdade, assim, lá ele fala que tem que ter duas daqueles lá, ou o que o município fala que é a área urbana, né? É, Se o Uhum. município fala que é área urbana, não precisa ter dois daquele lá, do saneamento, meio-fio, calçada, iluminação, com ou sem poste. Eu penso assim. isso aí. Interessante, eu acho que é isso mesmo. Ó. Aqui fala, né, que tem que ser dois, né? É considerado urbano que tem dois, desses 5 aqui, pelo menos dois. Mas aí no parágrafo segundo fala: lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados por órgãos competentes destinados à habitação, mesmo que localizado fora das zonas definidas como nos termos do parágrafo anterior. É Mesmo isso. localizado fora. O mesmo que esteja fora disso que está no parágrafo anterior. Desses parâmetros aí. Então, ele pode, qualquer fazenda, ele pode definir que é área urbana. Se ele considera, né? E se considerar também é bem subjetivo, né? A parte que ele pode considerar área urbana, áreas urbanizáveis, né? Ou seja, áreas que têm potenciais para virarem urbanas. Sim. Mas o importante aí é que é uma lei, né? É a lei municipal. Eles votaram e disseram: a partir de agora lá vai ser, nós vamos começar a lotear. Ainda não tem nada. É isso mesmo. Ou é lei, não, desculpa, é lei.
Mas eles falam assim, ó, ou ali tem potencial de lotear, vamos começar a lotear aquela área ali. Ou então, eles olham e falam, ó, isso aqui dá um loteamento bom, hein? Vamos colocar na lei aí que isso daí é área urbanizável. E daí eles definem assim, enfim. É isso aí. Exatamente. Vamos já meter a caneta aqui para a gente morder aqui essa terrinha aqui. Isso é exatamente isso. E deixa eu ver, vamos ver aqui os outros. Essa daqui está correta. E a última aqui, ó. Entende-se como zona urbana, a definida em lei, observado o requisito mínimo da existência de pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público: meio-fio calçamento, com canalização, abastecimento de água, sistema de esgotos, rede de iluminação, com ou sem posteamento, né? Não precisa ter posteamento, para distribuição domiciliar, e escola primária ou posto de saúde a uma distância mínima de 3 quilômetros do imóvel. Então essa daqui também está correta, né? Então a errada é essa daqui mesmo. Responder. Vamos ver aqui se Sabe tem o que eu algum acho comentário estranho? Sabe o que eu acho estranho essa última? Porque aqui. ó, Pode falar. considera-se como zona urbana definida em lei municipal, observando o requisito mínimo de existência de pelo menos, eu acho que esse observando o requisito mínimo, eu acho que é uma coisa ou outra. Ou tem os requisitos mínimos, ou se o município quiser definir lei que aquela área é uma área urbana, ele define, independente dessas condições do parágrafo anterior, como se leu lá antes. Eu acho muito estranho essa questão aqui, esse quesito aqui, a letra E. Ou uma coisa ou outra, né? Observando o requisito mínimo da existência de pelo menos, eu não sei, eu achei bem Ô, confuso. Gemerson, dá uma Oi. olhadinha no comecinho, ó. Entende-se como zona urbana a definida em Uhum. lei municipal. Isso. Sim. Definida em lei municipal. Sim. Então, se a lei municipal definir outra área que seja urbanizável, tudo mais, Isso. está definido. Então, mas observado o requisito mínimo, não precisa observar esse requisito mínimo de existência de É. pelo menos 2 dos seguintes melhoramentos construídos lá, que é águas pluviais, abastecimento, não precisa, ou uma coisa ou outra. Ou você define em lei municipal que aquela área é urbana, ou você observa, ou não é E, né? É isso, você É, tem na, razão. ver... Você tem é, razão. na É, verdade, você é está verdade. fazendo uma crítica à lei, né? Sim, e a A, questão a, também, que a questão está confusa. Eu acho que essa questão está errada também. aqui a questão de colocar o E aqui também, não é isso? Não, o E depois do. Ou observado o requisito mínimo, ou depois de municipal, né? Deveria ter um ou aí, ó. Não é? É porque esse tem um E subentendido aí, ó. Uhum. Porque assim, naquela parte que você lê é o seguinte, ó. Para ser considerado área urbana, você precisa ter pelo menos 2 dessas condições, né? Caracterização da água fluvial, abastecimento, ou escola e tal. Ou, se não tiver nada disso, se a lei municipal definir que é urbano, acabou. Uhum. Mas aqui ele está falando o seguinte: entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o requisito mínimo de existência de pelo menos um daqueles itens lá. Não é isso que a gente leu, né? Mas tudo bem. Ô, Felipe, você consegue voltar ali no texto da lei só para a gente ver se a questão deu um Ctrl+C, Ctrl+V ou se eles realmente comeram bola, porque o que o Jamerson está falando tem razão. Mas eu acho que eles deram Ctrl+C, Ctrl+V, me parece. Deram. Ó, definida em lei municipal. É que a lei, ela se contradiz. Ela diz que tem que ter, beleza. Aí depois ela fala, se não tiver também, vai ser o que Então, a lei falar. a lei, ela se contradiz, né? Exatamente. Ou ela O pode erro, considerar independente daqueles itens. Uhum, Não precisaria ter esse parágrafo primeiro aqui, então, né? uhum. gente, na verdade, Poderia só deixar. o erro está na lei, né? Vamos ver Porque Na aqui. lei, a Ele questão copiou e simplesmente deu colou. um Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso que é bom a É, gente ler o sim. texto da lei mesmo, lei seca, para a gente entender. Uhum, Uhum. uhum. Tem razão, é isso mesmo. É, Mas aparentemente aqui está contraditório, mas a gente tem que acertar questões, né? só para completar, então, a correta aqui é a letra B, né? Então,
Lá colocou só proprietário do imóvel, pode ser proprietário, pode ser o titular de domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título, né? Então, pode ser qualquer uma dessas 3 hipóteses. Lá ele fala que só pode ser uma delas. Beleza, é isso. Joia. Show. Então, encerramos por aqui. Valeu, pessoal. Muito bom. Foi bem legal hoje, bem produtivo. Valeu. Semana que vem estamos aí de volta. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, abraço. Boa noite. Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.